Isso. Boa tarde, hoje dia 3 de julho de 2020. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa na página 71. Tudo bem, Maria? Sim, professora. Você está muito séria hoje. Abra um livro na página 71, tá, meus amores? Vamos iniciar nossa aula hoje. Homônimos e parônimos. O que será isso, meu Deus do céu? A nossa língua portuguesa tem cada gramática. Hã? É a página 71 e 61. 71. Vocês têm noção do que seja homônimos e parônimos? Pro, Não? Oi. eu vi a aula da manhã Você viu? Como que você viu? no YouTube. Pois é, então você sabe me dizer o que é homônimos e parônimos? Não sabe, amor? Sei, eu não lembro. Ah, você não lembra, mas se assistiu tem que lembrar. Homônimos e parônimos são palavras que às vezes a escrita e os fonemas, como a gente pronuncia, são bem parecidos, mas com significados diferentes. Eu vou cortar a manga. Que será a manga? A manga da minha blusa ou a manga fruta? É uma palavra. A manga é fruta? Então, são palavras que você tem dois sentidos e se escreve da mesma maneira. Eu pronuncio da mesma maneira, mas ela tem um sentido, um significado diferente. Se eu falar para vocês que hoje eu vou cortar a manga, que manga será essa? Será que é a manga da minha blusa ou será que é a manga fruta? Então, são duas palavras muito parecidas. Parecidas não, são iguais, a escrita é igual, a pronúncia é igual, só que tem sentidos diferentes. Então, eu tenho que olhar o contexto que ela está inserida para mim saber do que está falando, né? Então, vamos lá ler no conteúdo aí na página 71 de língua portuguesa, homônimos e parônimos. Enquanto eu estiver explicando, eu vou lendo, tá? Então, vamos lá. Homônimos e parônimos. Em língua portuguesa, há algumas palavras que podem apresentar certa dificuldade em seu uso, em função das características que apresentam. Leiam a tirinha. Sempre dizem para eu lançar um livro. E então, aí a menina fala, legal! Aí ela fala assim, quando será o lançamento? Aí ele fala, agora. Aí ele pega o livro e lança lá longe, ele joga o livro lá longe. Mas será que a menina quis dizer isso? O lançamento do livro? Era Não, para ela disse lançamento de colocar o livro lá, tipo na bibliotecária ou apresentar ao público, né? De fazer um status. isso. É que nem eu falo assim, eu vou lançar um desafio para vocês. Quer dizer que eu vou deixar o desafio para vocês realizarem. Não é que eu vou lançar o desafio, alguma coisa escrita, alguma coisa em vocês, né? Então vamos continuar a leitura para a gente ver. Ele jogou o livro, lançou o livro lá longe. O Gabriel?
Boa tarde, Luan. Boa tarde, professora. E cadê sua câmera, que eu quero ver a sua carinha? Tá, só vou arrumar minha coisa aqui pra eu... É que eu acabei de chegar, isso aí, eu nem arrumei minhas coisas. Hoje, Luan, nós temos um Homem-Aranha aqui dentro da sala de aula. Eu só vejo a cabecinha do Homem-Aranha. Vamos ler. Ô, Luan, nós estamos na página 71 de língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. O personagem Armandinho acaba confundindo o significado do termo lançar, que apresenta mais de uma acepção, mais de um significado. Lançar, ele tem o significado de o ato de lançar ou jogar alguma coisa. Eu vou jogar alguma coisa, eu vou lançar alguma coisa. Foi o que Armandinho fez. Eu posso também lançar, promover, né, fazer uma promoção, estrear, apresentar uma obra, apresentação de uma obra de um artista. Então, eu vou lançar um artista aí na TV, eu vou lançar um livro, eu vou lançar uma peça teatral. Então, ele confundiu, ele lançou o livro lá longe. Pensando nesses dois significados, qual deles a amiga de Armandinho usou ao falar a palavra lançamento? Professora? A primeira. A primeira. A primeira. Professora, vocês estão corrigindo ou vocês estão fazendo a de hoje? Eu estou explicando, Luan. Na página 71. Tá. 71 de língua portuguesa. Então, a amiga a coleguinha do Armandinho, ela quis dizer lançamento a segunda opção, que era para a apresentação de uma obra, não era para lançar o livro lá no chão, né? E qual foi o significado que Armandinho entendeu? Ele entendeu o primeiro, não foi? De lançar, jogar fora. Uhum. Quando duas palavras com origem e significados diferentes apresentam o mesmo som e a mesma grafia, tem-se um caso de homonímia. Homonímia. Na página 71, de língua portuguesa. As palavras homônimas podem apresentar os significados, as seguintes características. São palavras iguais na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Manga. Eu posso dizer a manga da camisa ou a manga fruta. Palavras iguais na escrita, diferentes na pronúncia e com significados diferentes. Se eu for escrever um texto e eu for falar que eu fui lá no quintal colher uma fruta, eu fui retirar a fruta do pé, eu fui colher ela. Mas eu posso usar também o termo eu fui almoçar e comi de colher. Olhem aí, colher e colher tem a mesma escrita. Só que o fonema dela é diferente. Se a gente falar colher... Professora? Oi. Você já fez a página 70? Já. 70? Já. Eu não fiz. Pois é, tem que assistir aulas anteriores. A página 70 já foi feita. Não foi hoje, foi outro dia. Então, vocês notaram aí que a palavra colher é a mesma, a gente escreve do mesmo jeito de colher, só que o fonema, eu falo colher, ler, e quando eu vou colher uma fruta, eu falo colher. Palavras iguais na pronúncia, diferentes na escrita e com significados diferentes. Ó a palavra concerto. Eu já falo, concerto de ação de arrumar algo e concerto de uma peça musical, eu pronuncio, o fonema é igual, só que a escrita é diferente. Uma eu uso C e a outra eu uso S. Qual que é a do S? Consertar alguma coisa que quebrou?
Isso, adoece, eu vou consertar alguma coisa. E o concerto, com C, é de uma peça, uma orquestra, eu vou assistir uma orquestra tocando. Virem a página, na página 72, tem vários exemplos de palavras que têm o fonema igual, a escrita diferente, palavra que se escreve igual e tem o fonema diferente. Olha aí, acento. Qual é o meu acento? Qual é o meu assento? Uma cadeira. Mas eu também uso o acento agudo, o acento circunflexo. Eu tenho o acento também na escrita, não tem? Ó, acento pode ser um sinal gráfico, um tom de voz. Eu posso também ter um acento, que é o lugar onde se senta. Acender. Acender só com C. O que significa? Pegar fogo, né? Pegou fogo, eu acendi uma fogueira, eu acendi o fogo. E eu também posso falar acender, que é subir, mover-se para cima. A nossa coordenadora, a Alessandra, ano passado ela era professora. Esse ano ela ascendeu. Ela não é mais professora do Dimensão, ela é a nossa coordenadora. Então ela subiu de cargo, ela ascendeu. Certo? Caçar. Eu posso caçar. Eu posso ser uma caçadora. E eu vou lá caçar uma onça na mata. Mas eu posso também caçar um político. Eu não gostei daquele vereador, eu não gostei daquele governador, e eu vou caçar o mandato dele. Isso quer dizer que eu vou anular o mandato dele. Tá? Então, se vocês olharem aí, ó, tem várias palavras. Sexto com C é balaio. Sexto com S e X é o número ordinal. Se eu falar chá, bebida, o chá, e tem o chá com X, que é o título do imperador do Irã. Vocês viram que legal? Então, Página 73. 72. 72 de língua portuguesa. Aí embaixo, nós temos uma tirinha lá embaixo. Adoramos cestas. Olha esse cesta aí, a primeira cesta. É uma cestinha de bambu, não é? Aí depois, o menino está deitado no sofá e ele fala assim: adoramos cestas. Depois ele está no último quadrinho com uma boia, com um pé de pato aí, com certeza ele vai nadar. Aí ele fala assim: adoramos cestas. Então, o que quer dizer isso? A primeira, a cesta é de quê? De objeto, não é isso? Pode falar, Júlio. Cesta de quê? De objeto, isso que eu ia falar. Isso, cesta de objeto, de bambu, isso mesmo. E o segundo cesto, o que será que quer dizer esse segundo aí? Vontade de dormir. Descansar. É o que a gente tá agora, né? A gente almoçou, deu um soninho, foi? Depois que a gente almoça, dá uma vontade de cochilar, não dá? O Júlio, de vez em quando, ele tá abrindo a boca aqui, assim, ai, que soninho. E a outra sexta? É de semana. Sexta-feira. Semana. Isso, que é um dia da semana, sexta-feira. Então, vamos ler o que está escrito embaixo. Júlio, lê para mim o que está escrito embaixo, dessa tirinha aí. Nessa tirinha, o personagem Armandinho declara que gosta muito de cesta e de cesta. Segundo e terceiro quadrinho. Observe o significado e a pronúncia dessas palavras. Cesta com o som do E aberto é breve cochilada após o almoço.
2. Sexta, com a som E, fechado. E, dia de semana. Essas Isso. duas palavras Pode ir. com pronúncia e escrita parecidas são o caso de parônima. As palavras parônimas são aquelas que têm a pronúncia e a escrita parecida com e significados diferentes. Isso. Pode grifar essa última frase aí, ó. Então, as palavras parônimas são palavras que têm a mesma pronúncia e a escrita bem parecida, mas os significados são completamente diferentes. Se eu falar para vocês assim que eu estou com vontade de fazer a cesta agora, o que que é? Dormir? Vontade de dormir. Dormir, porque cesta é com o E, olha lá, ó, o E aberto, cesta. Quando é o E fechado, é sexta. Cesta e sexto. Do outro lado, na página 73, veja agora outras palavras parônimas. Absorver. Absolver. Então, se tiver um julgamento, tem um réu lá para ser julgado, ele pode ser absolvido. Isso quer dizer que ele pode receber o perdão de algo que ele cometeu. Só que se eu escrever o absor, aí em vez do absolver, eu uso absor. Ó, mudou só o R aí. Aí eu posso aspirar. Eu vou absorver. Eu vou absorver. Câmara e câmera. É o que a gente, às vezes, até a pro aqui dá uma erradinha, né? Abre sua câmara. Não tem nada de câmara aqui. Aqui é câmera. Né? Então, cavaleiro. Cavaleiro é aquele que sabe andar de cavalo. É um cavaleiro. Cavalheiro é um homem educado. Viu que tem algumas mudanças na escrita do nome que se a gente pronunciar errado, a gente acaba falando coisa errada aí, hein? Coro. Coro ou coro é a música. É um coro muito lindo. Mas se eu colocar um U no meio, é a pele do animal. É um couro. Viu que engraçado? E assim tem várias outras palavras que podem ser parônimas. Deu para entender esse conteúdo aí de parônimas? São palavras parecidas, às vezes com o fonema parecido, igual, mas com significados diferentes. Nós temos aí um jogo rápido. Onde você está? Nós estamos na página 73 de língua portuguesa. Gente, procura ver se vocês conseguem, às 13h25, já estar esperando a aula. Porque vocês, às vezes, entram na aula 1h40, 1h35, 1h45, agora já são 1h53. Perde muita explicação e eu não posso voltar à aula. Tá? E, às vezes, quando eu vou ver lá no YouTube, o vídeo que eu postei lá no grupo, ele tem, assim, 1, 2 visualizações. E, às vezes, faltou 5 alunos na aula. Isso quer dizer que o aluno falta e não está nem aí. Aí, depois fala assim, meu filho não está participando das aulas, mas ele está assistindo a aula gravada. Não está, não, porque eu vejo as visualizações. Eu vejo. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Quando der 1h25, vocês já tem que estar a postos, assim, ó, esperando a aula, esperando o link ser mandado. Porque vocês perdem muita aula desse jeito. Tá? Tem um jogo rápido aí, tem a frase, vocês vão prestar atenção no contexto da frase. No final da frase tem 2 palavras. Vocês vão usar uma.
Eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem esse jogo rápido. Eu já sei a primeira. Rayane. Rayane. Gabriel, ativa sua câmera. Eu não, ó, é a última vez que eu tô falando. Tem alunos entrando agora e eu não vou falar da câmera mais. Quando eu ver a câmera desativada, eu vou tirar foto e colocar no grupo, porque já foi avisado. Luan, a câmera deve estar ativa. Vocês vê quando a câmera está ativa ou não. Pronto? Pronto, pronto. Tá. Vamos fazer a correção? Tem alguém fazendo ainda? Eu ainda tô fazendo. Eu tô fazendo. Tá. Tô fazendo. As palavras estão aí na frente, é só analisar o contexto da frase e usar uma das duas palavras. Que isso, Maria? Vamos lá. Primeira questão. Ana foi a um. Vocês têm que falar se é com C, se é com S. Como que é a escrita? Ana foi a um. A. Concerto com C. Concerto com C. Conceito. É o último concerto. A B. O. Daquele. Cumprimento. Cumprimento. Tá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu falo cumprimento é que eu vou falar bom dia, boa tarde, ou eu cumpri algum desafio, eu cumpri alguma coisa. Quando eu falo em tamanho e medida, eu falo comprimento, tá? Nesse sentido aí, ele está falando de cumprimento ou de comprimento? Comprimento é o tamanho, a extensão da ponte. É o tamanho, é a medida, é comprimento. Eu li a frase errada. Comprimento daquela ponte era muito extensa, quer dizer que é a medida da ponte. A C, quando eu falo o eminente ou iminente homem logo subiu de cargo? Eminente. Eminente. Isso. Eminente. Não precisa apagar a palavra toda, é só apagar o E. Eminente. A D. Depois de tanto trabalhar, ele ascendeu socialmente. Qual é o S. Acendeu com SC. Com SC. Isso mesmo. Que ele subiu de cargo, ele ascendeu, ele ficou, ele foi, como que eu posso falar? Reconhecido socialmente, né? Ele foi reconhecido. Então, Foi promovido, né, Fran? promovido, ele foi reconhecido. Depois de tanto trabalhar, ele foi reconhecido socialmente. Ele ascendeu. Não é acendeu de pegar fogo, não, porque se não for, eu ia colocar acendeu com C, né?
Né, meus amores? Aê! Tomou um delicioso Chá. O CH. chá com CH. Porque se ele tomou um delicioso chá com X, é o imperador do Irã. Como é que ele vai tomar uma pessoa? Não dá, né? É chá com CH. Viramos a página. Recursos expressivos na construção dos sentidos das tirinhas e das histórias em quadrinhos. Olha que delícia. Gente, você vê como que é as coisas. Ele deu, o livro deu o conteúdo de homônimos e parônimos. Já acabou. Agora a gente já vai entrar nos recursos expressivos das tirinhas e histórias em quadrinhos. São os recursos que a gente usa para ficar bem legal. Eu achei muito interessante. De manhã eu dei essa tirinha para uma aluna ler, e ela fez todos esses recursos aí, ela expressou. Ficou muito legal. Vamos ver aqui. Maria Eduarda, lê para mim. A tirinha é para ler? Não, lá em cima. Recursos expressivos na construção dos sentidos. Tá. Também pode ser assim também. Também assim, miúdos. A linguagem empregada na tirinha é um dos recursos que destacamos. De forma geral, a fala dos funcionários é informal e reproduz a oralidade. Outro ponto importante é o fato de que a linguagem utilizada nas falas auxilia nas caracterizações dos personagens, nas tirinhas e nas HQs do Chico Bento. Na Turma da Mônica, por exemplo, há sempre os traços e modos de falar próprios de pessoas que moram no campo. Além desse elemento, outros dois fatores os auxiliam nas expressividades. Leia mais uma história em quadrinho e observe outros elementos que são essenciais na construção dos sentimentos desse gênero textual. Isso. Então, as linguagens usadas nas histórias em quadrinhos ou nas tirinhas, geralmente são linguagens informais. Por quê? Porque é bem expressiva. A pessoa está conversando com um colega, está conversando com um amigo. As histórias em quadrinhos da Turma da Mônica é dessa forma. Eles conversam naturalmente, igual vocês conversam uns com os outros. Né? Então, essa linguagem é informal. Quando eu uso uma linguagem formal, eu uso essa linguagem com alguém que eu não tenho muita afinidade, muita intimidade. Eu chego, bom dia, boa tarde, por favor, gostaria. Você chega num colega e você fala, oi, lindinha, oi, fofinha, não é assim? Que a gente, às vezes, vai conversar com um colega? E aí, cara, tudo jóia? Aí bate na mão, né? É assim que a gente usa quando a gente está conversando com algum amigo. Então, essa linguagem que a gente conversa com alguém que a gente conhece, que a gente tem afinidade, essa linguagem é a linguagem informal, tá? Se vocês forem conversar com um juiz, com um advogado, você vai chegar lá assim, e aí, cara, tudo bem? Você vai chegar lá desse jeito? Não. Você vai usar a linguagem formal. Boa tarde, senhor. Preciso de umas informações. Você vai conversar com uma linguagem mais culta, tá? Olha lá na tirinha. Deixa eu ver quem que vai poder me expressar essa tirinha aí. O Arthur. Vamos ver se você vai conseguir expressar para mim essa linguagem da tirinha da forma que ela está acontecendo. Pode ler, Arthur, para mim. Oba, picolé. Slap, slap. Oba, pipoca. Chomp, chomp, chomp. Oba, pastel. Oba, 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 sorvete. Oba, oba. Ué, o que foi? Acabou a história.
Ai, meu Deus, é muita informação. Olha lá, no primeiro quadrinho, a Magali, ela tá com o pai dela, mas no primeiro quadrinho só mostra a perna do pai dela chegando. Ela já tá chegando lá no picolé. Porque, coitadinha, ela tem fama de ser gulosa, né? Aí ela já olha o picolé e fala assim: opa, picolé! Aí o pai fica pagando o picolé, ela já saiu correndo assim, né? Chupando o picolé. Aí, mais à frente, ela vê um pipoqueiro. Aí ela fala assim: opa, pipoca! Aí, comendo a pipoca, né? No outro quadrinho. Depois, ela joga o papelzinho da pipoca no lixinho ali e já avista o pastel. Opa, pastel! Enquanto o pai dela tá pagando o pastel, ela tá com 2 pastéis na mão, ela já vê o sorvete e já sai correndo. Sorvete! Já vai comendo sorvete. Coitado do pai dela, nem dá conta, ó, correndo atrás dela. Aí ela jogou ali das caixinhas, das casquinhas no lixo. Aí Ficou sem economia. aí ele fala assim: oba, oba! Aí ela estranhou, né? O pai dela falando oba. Aí ela falou: o que foi? Aí ele falou assim: acabou a história. Agora acabou a história, não vai comprar mais nada, né? Aí ela olha para o algodão doce assim, triste, porque ela queria também o algodão doce. Não é muito legal essas informações? Então, Ô, professora, oi. primeiro ela chupou picolé, depois foi sorvete. Ela chupou o picolé, depois ela foi atrás do sorvete. Essas palavras usadas para apresentar a emoção, o que está acontecendo na hora, isso chama-se onomatopeia, tá? Virem a página para a gente ver o que é isso. O que é isso? Parece uma centopeia? Não, é uma onomatopeia, não é uma centopeia. Vamos ver o que significa isso. Marjorie, lê para mim. Nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos, quando há necessidade de representar um som, como o som de um animal, de um objeto e de uma ação, são usadas palavras que fazem essa representação. Essas palavras ou expressões são chamadas de onomatopeias. Elas imitam sons e contribuem para deixar as histórias mais dinâmicas. Releia a história em quadrinho da Magali e escreva a seguir as onomatopeias que foram usadas. Então, quando eu faço isso aqui, ó. Toque, 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 não é? Se eu for usar uma onomatopeia para isso, que isso? Toque, 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 não é isso? Nessa história em quadrinho, tem alguns sons que eles usam essas onomatopeias. Quais são? Slap e chomp. Isso mesmo. Então, você vai escrever nessa linha aí, ó. Slap, slap e chomp, chomp, chomp. Do jeito que ela aparece lá, 2 vezes o slap e 3 vezes o chomp. Escreve nessa linha aí, onde o livro deu. A separação delas é o quê? Um sinal de exclamação. Slap, slap e chomp, chomp, chomp.
Pronto, professora. Tá. Aí, nesse quadrinho aí, nessa tabelinha que tem aí embaixo, tá assim. Circule as palavras do quadro a seguir, que são onomatopeias. Então, você vai fazer um círculo. Caiu. É onomatopeia? Não. Plaft. É? É, então circula. Toque, 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 toque. É, sim, isso mesmo. Tic-tac, tic-tac. Sim. Barulho. Não. Cric, 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 cric. Isso. Sim. Falou? Belê. Soque. Sim. Tum. Sim. Isso mesmo. Então, em cima eu tenho 3, embaixo também 3. É fácil. Não é? Onomatopeia é isso. São os sons e as escritas para demonstrar o barulho do momento, né? Geralmente é o barulho. Lá embaixo, já mudou de conteúdo. Vamos lá ver o que é isso agora de novo. Não dá tempo nem da gente Absorver tudo, né? Interjeição agora. Vamos ver o que é isso, meu Deus do céu. Será que tem alguma coisa com refeição? Será que tem alguma coisa com injeção? O que é isso? Vamos ver o que é isso aí? Camille, lê para mim o que significa interjeição. Vamos lá. Não consegue, Camille? Pietra. Interjeição. Lê aí embaixo para mim. Interjeição. Professora, eu tava dando eco. É. A história em quadrinhos da Magali e responda a questão proposta. Qual é a palavra que expressa a felicidade da Magali e do pai dela de forma mais intensa? O que a Magali fala quando ela vê alguma coisa? Opa! Ela está feliz. Oba! Opa! Então a resposta aí é oba! Camille? Oba! Você conseguiu ativar o seu áudio, meu amor? Não. Não, meu Deus. Heitor, lê para mim. Sim, professora. Para expressar O que estavam sentindo naquele momento, tanto Magali quanto o pai usaram uma interjeição. Só um minuto. Então, eu uso uma onomatopeia para mostrar algum barulho, alguma coisa que aconteceu. Tic-toc, tic-toc. Que barulho é esse? Tic-toc, tic-toc. Do relógio. Do relógio. Se eu falar toque, 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 toque. Batendo a porta. Se eu falar assim, plaft, eu bati em algo, né? Quando eu falo assim, ó, tum, Tão bom. não é um tum, é uma pedra. Quando cai na água, ela fala assim, tum. Então, quando eu em uma historinha em quadrinho, eu mostro em escrita os barulhos, os sons, isso é onomatopeia. Quando eu expresso em uma história em quadrinhos os meus sentimentos, é interjeição. Se eu falar assim, ó,
Ah! Eu estou feliz. Se eu falar assim, "Ih", então, isso são palavras que expressam sentimentos. Então, o oba expressou o sentimento de felicidade da Magali. Oba! Se eu falar assim, ó, socorro! Eu estou pedindo ajuda. Então, as interjeições são essas pequenas palavras que expressam o sentimento, tá? Então, vamos lá. Continua, Heitor. A interjeição é a clause da Classe de palavras que serve palavras que serve para indicar pelas emoções, sensações e sentimentos. As e interjeições são muito usadas nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos para indicar o estado de espírito, ou seja, aquilo que o personagem está sentindo. Geralmente estão acompanhados do ponto de exclamação, sinal que auxilia na forma da expressividade do texto. isso. Quando eu falo assim, deixa eu ver quem aí que não gosta. Marjorie. Marjorie, Oi. acabou a aula, Marjorie. Ah. Isso é uma interjeição. Marjorie, acabou a aula. Expressa algum sentimento. Você não vai fazer o opa, não, que a prova vai ficar brava com você. Você vai falar assim, ah... Ô, Pietra, a Marjorie está travada. Ô, Pietra. Pietra? Oi. Amanhã voltamos à aula lá na escola. Fala aí. Não. Não quer mais? Deixa eu ver quem... Deixa eu ver quem... Ô, Luan, amanhã, às 13 horas, estaremos no colégio. Oba! Isso é interjeição. A gente expressa sentimentos. Heitor, ao final da aula, vamos lá na UPA para você tomar uma injeção. Não. Socorro! Você vai falar socorro! Virando a página. Não tomo vacina faz tempo, eu acho que eu tô com pouca saúde. É? Virando a página. Credo, Vou tomar só com 11 anos. eu achei que vocês queriam voltar para a escola. A Pietra falou que não. Ai, credo. Eu tô com medo de pegar coronavírus. Eu quero voltar pra escola. Parece Mas quando na pandemia ainda? Eu prefiro ficar em casa. Nesse momento, a melhor coisa é ficar em casa. Mas eu ano passado, eu na escola. Ó, desativando o áudio. Isso. Na página 76. Na página 76. Segue uma lista com algumas interjeições e o sentido que elas expressam. Advertência. Quando eu quero advertir, o que eu falo? Cuidado, calma. Quando eu falo assim, fora, passa, eu estou Fugindo. Afugentamento, eu estou afugentando alguém. E quando eu falo assim, oba, Alegria ou satisfação. Isso. Acabou a aula. Ufa! Ufa! Alívio. Animação, o que eu falo?
Força! Vamos, força, coragem. Coragem, meus alunos. Força, coragem. Aplauso ou aprovação? Bravo! Bravo. Isso. E quando eu concordo? Claro, Sim. E quando eu desaprovo? Credo, esses alunos não querem voltar mais para as aulas. O que eu falo? Credo. Vai pra Quando eu falo assim, quando eu desejo. quero, não. Quando eu desejo algo. Tomara. Isso. Tomara que as aulas não voltem. Aí, se eu magoei você, Deus. se eu magoei, Perdão. Pede perdão. perdão. Não, desculpa. Machuquei o meu dedo. Perdão. Ai, ui. Isso. E quando eu admiro algo, o que eu faço? Puxa! Nossa! E quando eu estou impaciente com vocês, o que a professora faz? Ora. Brava, você fica brava, muito brava. Ela fica Aí, brava. Ela tem paciência, mas ela fica brava. Isso. Quando eu fico bravo, eu peço auxílio para a coordenadora. Aí eu falo. Piedade. Eles vão me deixar louca. E quando eu vou saudar alguém? Como que o Pedro Bial saudava o pessoal lá no Big Brother? Salve, salve, né? Silêncio. Salve. Ó. E medo? Oh, cruzes! Professora, eu não faço isso aqui, ó. Credo, nossa. Credo, nossa. Cruzes. Vocês viram que o conteúdinho não é difícil, mas para a gente saber assim o que é interjeição, o que é onomatopeia, a gente tinha que treinar mais. Então, no próximo planejamento, eu vou passar algumas atividades para vocês sobre isso, tá? Ainda também da gente processar o que era, que não. Isso, para vocês processar, fixar o conteúdo, né? Na outra página, página 77, é a última de língua portuguesa hoje. Agora vocês vão fazer o seguinte. Nesse jogo rápido da página 77, cadê o Gabriel, gente? Foi embora. Saiu da aula. Vamos lá. Pinte as onomatopeias e sublinhe as interjeições. Para vocês não pintarem e correr o risco de errar, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão sublinhar a interjeição e na onomatopeia que está pedindo para pintar, vocês vão circular, tá? A onomatopeia vocês vão circular e a interjeição vocês vão grifar, sublinhar, passar um risquinho embaixo. 2 minutos. Professora, Foi. a onomatopeia é para circular ou para grifar? É para circular. A onomatopeia, lembrando que a onomatopeia são barulhos que a gente expressa na frase. Barulhos. Au, au, au. Miau. Tem só 3.
Eu já fiz, mas não tá dando pra entender nada. Ué, só para sublinhar e circular, como que não vai entender? Saiu, Marjorie? Eu saí sem querer. Vamos lá. Primeira frase. Socorro! Arc! Uma barata. Socorro. Eu faço o quê? Socorro, eu sublinho. Arc! Arc! Isso aí eu circulo. O arg aí eu circulo. Então, eu vou sublinhar a palavra socorro e vou circular o arc. A B. Acredito que isso não vai dar certo. Eu vou somente sublinhar o I. Sublinhar o I. Não circular? Não, sublinhar. Eu vou circular as expressões as letras que formam barulho. E Uau! Quanta belezura! Parece uma gatinha. Miau! Uau, eu faço o quê? No início? Sobrinha. Sublinho. E miau? Circula. Miau eu circulo. Na D. Au, au, au. Latia o cachorrinho desesperado. Circula. Circulo o au, au, porque ele está expressando um barulho de um latido. Vou circular. Au, au, au. Na E. Nossa, fiquei apavorada agora. O nossa. Sublinha. Sublinho. Isso mesmo. Vocês estão sublinhando? Estão acompanhando? Sim. A F. Vixe, o homem rosnava como leão. O vixe. Sobrinha. Sublinho. Isso mesmo. Agora, esse desafio, na A, tem uma menininha pulando, a outra aí feliz. Vocês vão escrever na frente da letrinha A, assim, ó. Interjeição de alegria ou satisfação. Vocês vão escrever na frente da letrinha A. Interjeição de alegria ou satisfação. depois de alegria vem o quê, professora? Ou satisfação. Interjeição de alegria ou satisfação. Na letrinha B. Na frente da letrinha B. Interjeição de espanto. Interjeição de espanto. Na B. Escutou, Luan? Escreve na frente da letrinha B. Interjeição de espanto. Escreveu, Maria? Na frente da letrinha B. Interjeição de espanto. Você escreveu na A, Maria? Não, eu estava no banheiro. Escreve na frente da letrinha A, você vai escrever interjeição de alegria ou satisfação. Vocês estão me entendendo, né? Tem a letrinha aqui, vocês vão escrever aqui na frente, ó. A da B, prof.
Da B, interjeição de espanto. Espanto. Na C, interjeição de dúvida. Maria, na B é interjeição de espanto. Pronto. Na C, interjeição de dúvida. Tá, agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer balãozinhos saindo da boca dessas pessoinhas aí. E vocês vão lá na outra página aqui, ó, onde tem as interjeições, e vai escrever algumas interjeições. Na primeira, interjeição de quê? De alegria. Vocês vão fazer balõezinhos na boca dessas pessoinhas aí e vai escrever as interjeições. Ah, pode escolher qualquer uma. Na B é de espanto, você vai escolher lá de espanto, e na C é de dúvida. Vocês vão fazer os balãozinhos. Vocês entenderam, né, meus amores? Oi, Gabriel. Que houve, meu amor? Deus, O que aconteceu? apareceu um nome, estava escrito não era impossível entrar na reunião. Ah, meu Deus. Agora entrou. Gabriel, Oi. nessa página 77, aqui, ó, olha aqui, olha na câmera. Olha na câmera. Aqui, ó. Tô vendo. Não tem essa letrinha A aqui? Letrinha A, letrinha B e letrinha C. Na frente da letrinha A, você vai escrever assim, interjeição de alegria. Tá. Interjeição? Interjeição. Tem a palavra interjeição na pergunta. Interjeição de alegria. Pro, Oi. qual página que era para olhar que você disse? Na anterior. Na 76. E a outra, Pro? A outra, interjeição de espanto, na B. Professor, já terminei. Ótimo. Na outra, na C, Gabriel, interjeição de dúvida. E a outra, Pro? A C, interjeição de dúvida. Pronto. Agora, Gabriel, você vai fazer sabe esses balãozinhos que saem da boca da pessoa quando a pessoa está falando? Sim. Você vai fazer os balõezinhos nessas menininhas, nessas pessoinhas que tá aí, como se eles estivessem pensando ou falando alguma coisa. Você vai na página 76 e vai olhar.
A, interjeição de alegria. Aí você vai colocar no balão uma ou duas palavras, ou três. Vai colocar dentro do Tá. balãozinho. De todas elas, tá? Tem a B, interjeição de espanto. Na C, de E, dúvida, tá? e a 75? 75 você perdeu, né? Uhum. 75 você tem que assistir a aula depois. Porque senão Tá. a gente não dá para ficar voltando, não. Isso aí, se todos fizeram os balõezinhos certinho, com as interjeições, eu vou corrigir isso aí quando eu pegar o livro, certo? Agora, vocês vão colocar corrigido só lá em cima no jogo rápido, corrigido, porque essa daí eu vou corrigir quando eu pegar o livro. Então, corrigido. Agora nós vamos fazer história. Na página 38. Oba! História! Que delícia! Eu vou descobrir o que aconteceu no Brasil. Como que o Brasil era chamado antes de ser Brasil? 38, 48. 38. Não é matemática? Não, vamos fazer história, porque a matemática a gente faz depois do intervalo. Tá. Eu ainda tô em português. Ah! Professora, Fala, meu amor. é nada não, só tava perdido. É só para lembrar o nome só. Professor, só para lembrar que você é professor. Página 38 de história. Pode grifar nessa página 38 aí, já vai grifando. Essas palavrinhas que estão em negrito. No primeiro parágrafo. Já escrevi. Para, Luan. Você vai ver como é que vai ser ruim para tirar isso aí. Só com arco. Com arco. Esqueci de pôr. Maria e Gabriel. Oi. Oi, Pro. Vamos lá. Então, nós temos aí América Portuguesa ou Brasil? O que será isso? Gabriel, lê para mim. Suspense. Desde que chegaram aqui em 1500, os portugueses deram diferentes nomes a estas terras, em diferentes momentos da história. Os indígenas também deram nomes ao grande território em que viviam alguns dos estados, Nomes, essas nomes dados ao nosso país foram Pindorama. Pindorama, que foi a forma como estas terras eram chamadas pelos povos indígenas. Ilha de Vera Cruz, 1500. Terra dos Papagaios, 1501.
Terras de Vera Cruz, 1503. Terra de Santa Cruz, 1503. Terra do Brasil, 1505. Brasil, a partir de 1527. Nomeação usadas pelos portugueses. Isso, obrigada. Então, esses nomes aí, como que os índios chamavam o Brasil? Pindorama. Os índios chamavam Pindorama. Depois da chegada dos portugueses, eles foram tentando colocar um nome às terras e eles foram tentando mudar. Aí ficou. Imagina, professora, a gente morar num país chamado Pindorama, Ilha de Vera Cruz. Então, mas foi esse o primeiro nome. Ilha de Vera Cruz. Meu Deus, o que passavam na cabeça deles? E a terra dos papagaios, a terra dos bicudinhos, dos papagaios. Terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, terra do Brasil, até chegar em Brasil. Por isso que eu pedi para vocês grifarem. Porque é muito interessante você ver como que os portugueses agiram quando eles chegaram aqui no Brasil. Camille, você consegue ativar, meu amor? Você não vai ler nunca, meu amor, porque você não consegue ativar. Júlio já leu. Eu não. Você já leu, Luan? Então lê, Luan. É importante perceber que o Brasil daquela época de 1500 era muito diferente do Brasil de nossos dias. Em 1500, as terras que mais tarde formaram o Brasil não tinham fronteiras definidas. Nosso país não tinha o tamanho que tem hoje. Nem os exploradores portugueses que vieram para cá se sentiam pertencentes a este território. Por isso é comum que muitos historiadores concordem que o melhor nome para essa terra ao longo do século XX, do século XVI, seja a América Portuguesa, e não Brasil. Ao longo de seus estudos, você pode se deparar com qualquer uma dessas expressões diferentes ao nosso país. Referentes ao nosso país. Meu Deus, América Portuguesa? Por que portuguesa? Não, é América. Aqui é Brasil, não tem nada de Portugal. Professora, meu pai tinha me contado esses dias que teve uma votação para se chamar Campo Grande ou Terra do Pantanal. Sério? Eu prefiro Campo Grande. Estado do Pantanal. Eu prefiro Campo Grande. Credo, professora. Teve essa questão aí, mas não teve votação, não. Foi só uma citação, mas não aconteceu nada de votação para isso, não. Mas houve a cogitação de mudar mesmo. Mas não foi agora, não, faz tempo já. Mas quando a gente imagina assim, nossa, os portugueses, eles invadiram o nosso país, aí a gente ainda concordar de colocar América Portuguesa? Não, a América já existia, simplesmente os portugueses não conheciam a América. Eles conheciam a Ásia, conheciam a Europa, mas a América eles não conheciam. Então não pode se dizer que a América, que o Brasil foi descoberto, o Brasil foi invadido. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles destruíram. A população de índios era maior do que a população de todos os portugueses lá em Portugal. Tinha muito mais índios aqui no Brasil do que portugueses em Portugal. Então, o nosso país já era bem povoado. Então, vamos lá. Do outro lado, descobrimento ou invasão? Isa, lê para mim.
Atualmente, é comum que a expressão descobrimento do Brasil seja criticada por historiadores e outros pesquisadores que estudam a história de nosso país. Isso aconteceu porque, como você sabe, os povos indígenas já viviam aqui e em outras regiões do continente americano havia muito tempo. Para refletir um pouco mais sobre esse assunto, leia o texto sugerindo a seguir. Isso, obrigada, Júlio. Quem não leu ainda? O Carlos. Lê, Carlos. Tá, prof. Durante muito tempo, as histórias utilizaram a palavra descobrimento para explicar a chegada dos europeus às Américas. Entretanto, a partir do ano de 2000, durante as comemorações dos 500 anos dessa chegada, o termo entrou em discussão. A grande questão era conceitual, ou seja, descobrir algo que estava escondido, ou algo de que ninguém sabia da existência. Obrigada, Carlos. Arthur, continua. As grandes questões eram... Ora. Ora, o continente dito ou algo que ninguém sabia da existência. Então, ora, o continente americano nunca esteve escondido. Se usarmos a lógica de que os europeus não conheciam as Américas e por isso o descobriram terrenos que levar em consideração que os americanos também não conheciam a Europa, e nem por isso, ao saberes de sua existência, declararam a descoberta. Isso. Então, se eu falar assim, eu não conheço a França. Eu vou lá na França, aí eu falo, eu descobri a França. Que legal, né? Eu descobri a França. Não, eu não descobri a França. A França já existe. Eu que não conhecia a França. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu com o Brasil. O Brasil já existia, os portugueses não conheciam aqui a América. Quando ele chegou aqui, ele falou, eu descobri. Foi eu que descobri. Não, simplesmente ele não conhecia. O Brasil já existia muita gente aqui, né? Lá embaixo o desafio. Com base nos seus conhecimentos de história e no que você estudou até aqui, o que significa dizer o continente americano nunca esteve escondido? Porque ele já existia, ele nunca esteve escondido. Ninguém nunca escondeu o continente americano. Ele estava aqui, simplesmente ninguém chegou até aqui, não foi isso? Se os portugueses não conheciam, é porque eles nunca tinham vindo para cá. Quando eles viram, então o continente nunca esteve escondido, não é isso? Lá embaixo, Júlio. Em 1500,
o território hoje considerado brasileiro era ocupado por cerca de 5 milhões de indígenas. Presta atenção nessa frase que o Júlio vai ler. Começa de novo, Júlio. Presta bastante atenção no que ele vai ler agora. Em 1500, o território hoje considerado brasileiro era ocupado por cerca de 5 milhões de indígenas, que se espalhavam por várias áreas, concentrando-se principalmente na floresta amazônica. Nesse período, Portugal tinha uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas, ou seja, bem menor que a das terras encontradas em 1500. Isso. Quantos indígenas que o Júlio leu que falou que tinha na região do Amazonas? 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões. E quantas pessoas tinha em Portugal? 1 milhão. 1 milhão. Então, no nosso país, tinha muito mais pessoas do que lá. Como que ele fala que descobriu? Não é estranho? É. Continua, Pedro. Por isso, o território não está vazio à espera de ser descoberto. Muitos estúdios dizem até mesmo que a chegada dos portugueses foi algo mais parecido com uma invasão. Eduardo. Esse é um assunto que merece ser discutido, inclusive pelos historiadores indígenas. Afinal, o conhecimento histórico sobre nosso país, sobre o nosso passado, está constante a construção e com o passar do tempo e com novas descobertas, podemos compreender melhor eventos ocorridos há muito tempo. Isso. Então, eu não tinha visto ainda em nenhum livro de história eles citarem essa questão, porque geralmente os livros de história falam sobre o descobrimento do Brasil, né? Deixa Pedro Álvares Cabral lá todo bonitão, todo famposo, porque ele descobriu o Brasil. Nenhum livro eu tinha visto ainda isso. E agora esse livro trouxe para a gente a verdadeira história, que o que aconteceu foi uma invasão e não foi um descobrimento. É o primeiro livro que cita essa história da maneira que ela aconteceu mesmo. Do outro lado, na página 40, tem umas atividades, a gente vai responder juntos, tá? Vamos lá. Aqui. Eu tô travando toda hora. Pois é, meu amor. Explique por que as expedições marítimas do período das grandes navegações eram cheias de perigo. Por quê? Porque eles não conheciam ainda o oceano. Eles não conheciam ainda o Oceano Atlântico. Porque, coloquem aí, porque para eles o Oceano Atlântico ainda era desconhecido. Tá lá no chat. Pronto, professora? Já, bonitinho. 2. Já estão cumprindo com 2. Cadê o Gabriel? Saiu de novo? Em que consistiam as chamadas rotas das especiarias? A Índia?
Eram as rotas comerciais utilizadas para ir até a Índia. Eram as rotas comerciais marítimas para irem até a Índia com letra maiúscula, tá? Eram as rotas comerciais marítimas para irem até a Índia. Pronto, professora. Pronto, professora. E agora, quais eram as principais especiarias do período das grandes navegações? Por que elas eram valorizadas? Então, nós temos aí cravo da Índia, gengibre, noz moscada, incenso do olíbano, cânfora, canela, pimenta do reino, açafrão, coentro e mostarda. Tem um monte, né? Eu vou escrever para vocês. Vamos lá, eu vou falando, vocês vão escrevendo. Cravo da Índia, vírgula, gengibre, vírgula, noz moscada, incenso de olíbano, cânfora, canela, pimenta do reino, açafrão, coentro, mostarda. Isso era as especiarias. Por que elas eram valorizadas? Professora, fala de novo. Hã? Professora, Vou fala de colocar, novo. vou colocar a primeira resposta lá das especiarias. Tá lá. Tá lá no chat. Pronto, professora. Na mesma resposta. Por quê? Na mesma 3. Vocês vão acrescentar. Porque eram usadas como tempero e na conservação. Professora, você travou. Travei? Travou. Vamos ver se aparece lá no chat. Peraí. Professor, pra mim você tá travado. Agora Só você que eu consegui te ouvir e só tela tá travada. Tá, eu vou colocar no chat. A prof saiu. Já já ela volta. Já tô aqui. Pronto, professora, já acabei. Agora já parou de travar e seu áudio está saindo. Ai, que bom, eu atualizei a página. Na 4. Tem que esperar todos terminarem. Depois fica perguntando. Deixa todos terminarem. Gente, por favor, quando vocês forem fazer a atividade avaliativa, vocês podem consultar o livro, pode consultar o caderno, tá? Por favor.
Porque sempre eu peço para vocês grifarem partes importantes. Não entrega as atividades avaliativas assim, sem conferir, sem ver certinho, tá? É isso que eu fiz na outra lá também, professora. Conferi o livro. Tem que olhar tudinho. Ô, professora, Oi? o intervalo já vai ser daqui a pouco. Já. Eu só vou corrigir essa de história aqui para a gente encerrar. Tá. A 4, vamos lá. Tá terminando, Carlos? Encerrar a aula? Encerrar a aula desse primeiro momento. O negócio lá de matemática vai deixar de tarefa, professora? Não, matemática a gente vai fazer. Então hoje não vai ter tarefa? Não. Tá. Matemática. Exercício 4. Complete as frases a seguir. Bartolomeu Dias foi o primeiro navegador a liderar uma expedição que chegou ao sul. Na 4. A primeira lacuna, sul. Vocês estão escrevendo ainda, não vou ficar falando não, senão atrapalha. Mari, escreve alguma coisa no chat. Você está entendendo as aulas, Mari? Escreve no chat se você está compreendendo as aulas. Ô, professora, Hum, a Mariana não consegue ligar o áudio nem a câmera? não. Ela não quer? Não, ela não consegue ligar. Escreve no chat, Mariana, se você consegue, se você está entendendo as aulas. Porque já tem dias que você está aí e eu não vejo você, eu não ouço você, você não está participando das aulas de maneira nenhuma. E eu preciso ver isso. Hoje eu vou ligar para sua mãe. Tá entendendo? Ótimo. Eu vou ligar para sua mãe, você vai desinstalar o seu Meet e vai instalar de novo, porque não pode continuar desse jeito. Eu preciso te ver. Eu preciso que você interaja na aula. Professora, você Oi. mandou eu apagar o Meet Acabei, para ele estar funcionando. Então, o Luan estava tendo problema. Ele desinstalou e instalou de novo e deu certo. Então, Mari, você vai desinstalar o Meet depois da aula, não agora no intervalo. Depois que a gente encerrar a aula hoje, você vai desinstalar o Meet e instalar de novo. Tá? Responde. Exercício 4. Bartolomeu, todos prestem atenção agora. É lacuna e é bom que prestem atenção. Bartolomeu Dias foi o primeiro navegador a liderar uma expedição que chegou ao Sul. Sul do continente africano, passando pelo Cabo da Boa Esperança, com letra maiúscula. Boa Esperança. Ô, professora. Oi. Não dá para falar sul sem fazer biquinho. Tu. Então, a última palavra da A, Boa Esperança. Com letra Eu maiúscula. consigo falar sul sem fazer biquinho. Sul. Acabei? Sul. Na B,
Vasco da Gama, por sua vez, realizou uma longa viagem marítima de Lisboa, com letra maiúscula. Lisboa. Maria, escreve. Lisboa. Lisboa até Calicut, com letra maiúscula. Calicut. Calicute. Calicute. Nas Índias, com letra maiúscula, Índias. A 5 a gente não vai fazer, porque a pesquisa não precisa fazer. Qual que é a segunda da... Boa Esperança, com letra maiúscula. Rapidinho no desafio, na página 41, a gente encerra a história. Por que a expressão descobrimento do Brasil merece ser repensada em nossos dias? Porque a América foi toda descoberta? Porque a América toda foi descoberta e não só o Brasil? Porque qual que é a segunda da B? A B é Calicut e Índias. Lisboa, Calicut e Índias. Porque as terras que formariam o Brasil já existiam e já eram ocupadas por muitos povos, elas não foram necessariamente descobertas? Ou porque essa expressão deve ser usada para todas as viagens marítimas do século XVI? Hã? Calicute. 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 E a última é Índias. Gente, a alternativa aí é a B, tá? Desse desafio aí, a alternativa é a B. Circulem a letra B, coloquem a data 3/7 e coloca corrigido. É corrigido, professor, palavra mágica, é corrigido. Coloca aí corrigido. Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão sair da aula todos e... deixa eu ver aqui. 3:08, 3:20, 3:25 vocês voltam, tá? Aí a professora... Ó, escuta, a professora vai mandar um novo link. Aí vocês entram no novo link que a professora mandar, tá? Tá. Pode sair. Beijo. Tchau. Pro, eu tava tomando a cadeira aqui, eu caí. Tchau, prof.